de Mateus, capítulo 11, no versículo 12, nos fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. É interessante quando olhamos esse texto, Jesus, ele falando isso para nós é como se nos confrontasse. Jesus, ele está nos trazendo um alerta para que a gente não confunda aquilo que é graça. Muitas pessoas confundem graça e pensam que a graça da salvação é simplesmente ficar parado e receber tudo de graça e não fazer absolutamente nada. Confundem a graça e tratam ela de uma forma errada. Tratam a graça muitas vezes levianamente, por não entender realmente o significado da graça e aquilo que realmente a graça quer fazer conosco, aquilo que realmente a graça significa para com as nossas vidas. Jesus aqui, ele nos leva a uma compreensão para nos tirar do lugar, para mover as nossas vidas ao encontro do reino dos céus, para nos mover do lugar, para nos tirar de uma posição, muitas vezes até mesmo de letargia, de mornidão, para que a gente saia dessa passividade e possamos fazer a nossa parte. O texto nos mostra que existe a nossa parte. E por não entendermos muitas vezes isso, nós não valorizamos a obra de Jesus na cruz. Não entendemos realmente o significado da cruz e o que Jesus realmente fez. Mas o texto nos fala que o reino dos céus é tomado à força. Existe a força, existe a parte que é nossa. Eu preciso que você entenda. A graça não nos isenta. A graça simplesmente ela não faz com que nós não tenhamos o nosso papel ou que simplesmente nós não tenhamos que fazer nada. A graça, ela nos dá o acesso, porém existe algo que devemos fazer. Eu vou tentar explicar para você entender o que Jesus realmente está dizendo aqui. Que nós devemos fazer a força. Fazer força para alcançar o reino dos céus. O que acontece é que muitas pessoas, ao confundir a graça, vivem uma vida de evangelho de oba-oba, vivem um evangelho de facilidade, vivem um evangelho simplesmente pensando que podem continuar fazendo aquilo que fazem, podem continuar vivendo nas suas práticas e tudo está certo porque elas acreditam que estão salvas, porque a graça as alcançou, porque a graça veio ao encontro delas e o favor imerecido que a graça alcançou suas vidas. Então podem simplesmente continuar vivendo uma vida de mediocridade, uma vida contrária ao padrão da palavra de Deus, uma vida alheia aos princípios verdadeiros que Deus tem. A salvação é realmente graça de Deus. E não existe nada que o homem possa fazer, nada, absolutamente nada que o homem venha fazer que vai o capacitar ou habilitar a alcançar a salvação. A salvação não é mérito humano. Não existe absolutamente nada que o homem possa pensar ou imaginar em fazer que vai o capacitar a alcançar a salvação. A salvação, ela é totalmente, plenamente ação divina. É Deus alcançando o homem, Deus vindo ao encontro do homem através da graça, liberando sobre a vida do homem a salvação. A salvação é totalmente ação divina e a graça expressa isso. A graça está dentro da salvação. A graça é o dom imerecido. A graça diz respeito que nós recebemos não por merecimento, mas porque Deus conquistou para nós esse direito. A salvação é ação divina e não humana. Porém, o texto está nos dizendo que é necessário usar a força, nos esforçar para entrar no reino dos céus. Existe o esforço, existe a nossa parte, existe algo de força que nós devemos fazer. Existe a parte que é do homem, existe a minha parte e a tua parte.
Usar o esforço, fazer força, muitas vezes é abrir mão de um comodismo. Muitas vezes é abrir mão de um conforto e de um conformismo, quando necessário. É reconhecer que existe a parte do homem. É reconhecer que a nossa parte é uma dedicação. A nossa parte é abrir mão do pecado. A nossa parte é realmente nos dedicar a cumprir a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus na sua essência. Simplesmente não pensando que porque sou salvo eu posso viver e continuar vivendo da mesma maneira, pecando e pecando e pecando e pecando e fazendo aquilo que eu penso ser o certo. Muito ao contrário, nós não vamos fazer aquilo que pensamos ser o certo, mas nós vamos fazer aquilo que a Bíblia diz que é o certo. Abrir mão das nossas vidas, usar a força é isso. Usar a força é uma dedicação, usar a força é uma renúncia do eu, é uma renúncia da minha vontade para que a vontade de Deus, que é plena, que é perfeita, se estabeleça na minha vida. Isso é usar a força, isso é fazer a minha parte, é realmente reconhecer que eu preciso entregar por completo, genuinamente, toda a minha vida, todo o meu ser ao Senhor. E a partir do momento que eu entrego, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu no comando, mas a vontade de Deus, Ele no comando, Ele me instruindo, Ele me direcionando para aquilo que Ele mesmo tem para mim. Isso é usar a força. Isso é usar a força. Tem que ter força, tem que ter esforço nosso para simplesmente abandonar o pecado. Meu querido, nós sabemos, eu sei e você sabe, nem sempre é fácil deixar o pecado. Nem sempre é fácil deixar o comodismo. Nem sempre é fácil. Tem momentos que é tão bom ficar como estamos. Porém, é necessário que reconheçamos que, sem esforço, nós não alcançamos o reino dos céus. E muitas vezes o esforço é isso, é abrir mão da vontade, é abrir mão do conforto, é abrir mão daquilo que nos proporciona um prazer momentâneo, para que simplesmente, por amor a Deus, possamos nos esforçar e alcançar o reino dos céus. Meu querido, nós devemos entender que o coração de Deus é por pessoas. Deus ama pessoas. E quando nós, por amor a Deus, também amamos as pessoas, nós estamos nos esforçando. Muitas vezes o esforço diz respeito a amar. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Pense por um instante. Pense se nós não temos que muitas vezes nos esforçar para amar algumas pessoas. Mesmo que seja por esforço, mesmo que seja tomando uma decisão que nos leve a esse esforço. É dessa maneira que nós vamos cumprir, é dessa maneira que nós vamos estar vivendo este Evangelho de uma maneira plena. É dessa maneira que, pela força, nós tomamos o reino dos céus. A minha oração é que hoje você faça força para realmente experimentar e desfrutar do melhor que Deus tem para ti. O reino dos céus é o melhor para as nossas vidas, porém é necessário, é preciso que façamos força para alcançá-lo. Por isso, tome essa palavra no teu coração e decida realmente hoje ser forte e usar a força para se apropriar do reino dos céus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.